que treme tanto para jogar contra um adversário que todo mundo sabe que é o único adversário do futebol brasileiro que você não pode deixar chegar. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Mate a cobra no ninho, já diz o ditado. Matar a cobra no ninho significa quando você tem uma chance de deixar esses caras longe, é ali que eles têm que ficar. Em Libertadores, em Copa do Brasil, tudo isso. Alguns adversários não podem ter chance e sobrevida. Quem quer de fato, porque tem capacidade, não dá pra falar que o Palmeiras é um time incapaz, é um time ruim, um time de sorte. Não. É um time que tem capacidade. Já falei aqui que o elenco do Palmeiras não é ruim. Pelo contrário. Agora, quando você escala o time covardemente, como foi hoje, sem meio campo, não tinha meio campo. É um jogo de toque de bola. Se você não ganha esse jogo por dentro, para quebrar a marcação da defesa, que estava segura, só com bola na área, que o Palmeiras passou o jogo inteiro cruzando bola na área, você vai morrer de fome. E foi o que aconteceu de novo. Além de um ataque do Palmeiras hoje, com medinho de jogar com os caras, Vitor Roque, tem que criticar também. Lógico que eu critico. Gosto do jogador, mas critico também quando vai mal hoje. Com medo de fazer parede em cima do Léo Ortiz. Foi engolido pelo Léo Ortiz. O Estevão engolido pelo Alexandro. Engolido. O Facundo nem se fala. O Varela se cresceu em cima dele. Varela, jogadores que se conhecem em seleção. E aí quando você precisa de articulação, ela não existe. Porque não tem. Você tinha 2 volantes. O Evangelista não é meia de articulação. Ele é um segundo volante pela esquerda. Por isso que você tem que ter um meia. Por isso que você tem que ter 1 ou 2 caras que são cabeças pensantes. Ou então você sobe o Evangelista com mais um parceiro pra ele. Abre mão do Mike. Pra que o Mike? Tem o Giai. Qual a dificuldade quando eu falo de jogar em 4-4-2? 2 linhas de 4 bonitinha. 2 meias. Dupla de ataque. Divide função. Chama o jogo pra você triangular. Chama o jogo pra você ganhar com tabelas, em velocidade. Flamengo vencendo Palmeiras dentro da casa do seu maior rival na atualidade. Flamengo vencendo Palmeiras, jogando melhor no segundo tempo, aproveitando o tempo em que foi melhor dentro de campo. Então, claro, muita gente bairrista, né? Porque tem bairrismo sim, vai tentar dizer que o Flamengo foi beneficiado, que a arbitragem ajudou o Flamengo. Eu tô vendo isso em quase todos os programas, nas redes sociais, né? De muita gente, de muito apresentador, de muito repórter. Só que as pessoas, elas estão falando do lance polêmico do Flamengo, que foi o pênalti sofrido pelo Arrascaeta, né? Que o Murilo realmente estica o braço, o Arrascaeta cai de uma forma desproporcional, mas tem ali um lance duvidoso que dividiu muito as pessoas, inclusive os comentaristas de arbitragem. Só que aí esquecem de falar da mão do Varela, que foi muito inconclusivo, se foi dentro ou fora da área. Esquecem de falar do pisão do Gustavo Gomes no pé do Luiz Araújo, que seria lance para segundo cartão amarelo e expulsão, e o Flamengo ficaria com um jogador a mais. E esquecem de falar do lance do Everton, dando a joelhada, né? Eu não achei pênalti, mas que gerou polêmica. No lance, eu até esqueci, no Léo Ortiz, onde ele vai ali com o joelho na frente, eu não achei pênalti, mas que foi duvidoso. Então tem uma forçação, tem um bairrismo meio ridículo às vezes na mídia, que eu vou expor aqui no programa de hoje, porque foi uma arbitragem polêmica, mas foi uma arbitragem polêmica para os dois lados. No lance inconclusivo do Varela, o Piquerez não aproveitou a cobrança que teve e o Rossi mais uma vez salvou o Flamengo. Já no lance polêmico para o Flamengo, o Arrascaeta aproveitou, mas aí tenta se construir um cenário para dizer
Flamengo foi beneficiado. É aquela palhaçada que a gente vê em imprensa bairrista muitas vezes e que a gente tem que falar. A gente tem que mostrar. Para mim, foi uma grande vitória do Flamengo. Flamengo venceu o Palmeiras fora de casa, dentro da casa do seu maior rival. Se o Palmeiras vencesse, o Palmeiras abriria 7 pontos do Flamengo e o Flamengo fez um bom segundo tempo, aproveitou as chances que teve e a Arrascaeta assume a artilharia do Campeonato Brasileiro. Bom, a vitória contra um time desse nível, dentro do estádio deles, nesse campo sintético que é muito complicado de jogar, temos que valorizar, porque é uma vitória muito importante. Vale 3 pontos, como valia 3 pontos todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Eu continuo sendo o mesmo. Eu tenho muito claro aonde eu quero chegar, como eu quero chegar e como fazer para chegar até lá. Então, se vão me criticar, se vão... só penso que que sigam vendo o que está sendo feito. Está sendo como o teu time está jogando, como está propondo, como está chegando até o gol adversário, como está marcando. Dito isso, o de resultado eu não controlo. Não controlo, não vou controlar nunca. O time vai oscilar, vai perder, vai empatar, vai ganhar. Eu continuo sendo o mesmo, com críticas, sem críticas, com elogio, sem elogios. Vou continuar aqui fazendo meu trabalho, como eu sempre falo. O Abel pode ter até empatado em horas de trabalho, mas muito difícil que ele tenha trabalhado mais. Só que mesmo trabalhando tanto, muitas vezes a gente não ganha. Então, a única coisa que eu posso fazer é, se um dia eu sair dessa cadeira aqui, eu vou deitar na minha cama e vou falar, por trabalho não foi. Por falta de trabalho não foi. Então, eu trabalho muito para tentar fazer com que os jogadores se sintam confortáveis dentro do campo. E hoje foi uma vitória muito especial, que a gente vai comemorar muito. Quarta-feira tem outra. E aí temos que tentar ganhar outra vez, porque o Flamengo exige isso. Okay? O lance ali do pênalti a favor do Palmeiras, para ti foi dentro ou fora da área? Para mim foi fora, mas para você? E para você, se fosse dentro da área, seria pênalti, mas só essa questão de ser dentro ou fora. Se fosse dentro, sim, seria pênalti, mas para mim foi fora. Para todo mundo que estava aí foi fora, menos para o juiz. Mas do Palmeiras ele se interessa muito também. Fica secando, né? Mas deixa ele dormir, prof. E eu acho que esse caso dos pênaltis que a gente vai falar daqui a pouco, você viu como uma cortina de fumaça para a qualidade abaixo do que eu, pelo menos, esperava. O Eugênio nem esperava. O Eugênio falou que Palmeiras e Flamengo é sempre uma decepção. Eu fiquei um pouco decepcionado em relação a isso. Acho que o Flamengo foi inteligente naquela altura do jogo, com todos os problemas que teve. Acabou ganhando do Palmeiras, meio que usando as armas que são do Palmeiras, né? Essa coisa da dependência do Estevão, acho que houve uma recaída. O Palmeiras, em algumas partidas anteriores, tinha apresentado alternativas a isso, que não conseguiu apresentar ontem. E, no fim, uma vitória justa. Eu acho que o Flamengo, por todos os problemas que teve, eu só não concordo na fala do Felipe Luiz com esse obviamente. Eu não acho que foi, obviamente, pênalti em cima do Arrascaeta. Eu acho que pode ser pênalti em cima do Arrascaeta. É uma situação diferente. Se você fala pode, você já está admitindo. Então vamos entrar nos pênaltis? Pode não é obviamente. Então, obviamente do jogo, Roberto. Antes disso, então, o professor já se adiantou. O Eugênio não falou do jogo ainda. O pênalti faz parte do jogo, da história do jogo. Então, peraí. Então, o Eugênio reclamou. Parece um fórum aqui. A reclamação do Eugênio foi acatada. Questão de ordem. questão de ordem. Vamos, o professor está ansioso para falar dos pênaltis. Eu estou. Você que está nos assistindo também está. Eu também estou. Mas o Eugênio falou, quero falar antes do jogo. Sua solicitação foi acatada pelo júri. Obrigado. Não sei se eu falei errado, então vai lá. Primeiro, Abel, você quer botar fogo na história aqui. Calma. Não quero botar fogo nada. Não, Botafogo é outro. Vamos jogar. Essa Vou lembrar rodada. uma música que o professor vai saber me dizer, inclusive quem é o compositor, que ele gosta muito de música. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo mais. Mas quem gravou foi Elis Regina, maravilhosamente. Aprendendo a jogar. O Felipe Luiz é um técnico muito jovem, né? E ele tem sofrido muitas críticas recentemente. E ele veio ontem para um jogo aqui no Allianz contra o líder do campeonato, um time que vinha numa sequência muito boa, de grandes atuações, grandes resultados, e chegou com pinta de favorito. E aí ele aprendeu a jogar esse jogo. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Já te digo quem é o autor aqui. E ele conseguiu fazer um Flamengo no primeiro tempo, um Flamengo muito compacto, que ao invés de ser um time que
normalmente é no Maracanã, agressivo, marcando alto, recuperando bola no campo de ataque, pressionando o adversário, ele entendeu que, opa, esse jogo aqui dá pra gente dar um passinho atrás, vamos bloquear bem a entrada da área e tirar... Ele usou a arma usada muito pelo Abel Ferreira. Vou tentar travar o adversário. Sim, ele travou o Palmeiras. Boa. O Palmeiras que esteve mais presente no campo de ataque, da intermediária para dentro, os números mostram isso, e o jogo... É claro que o Flamengo não abriu mão de atacar, mas ele não foi aquele Flamengo do Maracanã que sobe marcação e que pressiona a saída do jogo do adversário. Ele deu um passinho atrás, bloqueou bem a entrada da área e foi amarrando o jogo. É claro que aí teve um pênalti, o Flamengo conseguiu evitar o gol de pênalti do Palmeiras. E no segundo tempo o Flamengo começou a sair um pouquinho mais. Só que aí o gol do segundo pênalti, o gol que foi convertido pelo Arrascaeta na cobrança do pênalti, é que muda o panorama do jogo. Porque aí força o Palmeiras também a assumir mais riscos. E o Palmeiras, no que assume mais riscos, acaba levando o segundo gol e o jogo acaba com a vitória do Flamengo. A gente falava semana passada sobre o jogo e eu dizia, não espero muita coisa, porque normalmente tem sido jogos em que as duas equipes têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Vamos ver, e eu dizia na sexta-feira, vamos ver qual vai ser a atitude do Felipe Luiz. O que ele vai trazer de novo para esse duelo. O que ele trouxe foi, vamos esperar para saber dar o bote na hora certa. E o Flamengo deu o bote na hora certa, mas acima de tudo... Você aprovou a estratégia, então, do professor Felipe Luiz? Abel, funcionou, não funcionou? Muita gente, a gente espera um futebol, muitas vezes a gente espera um futebol arte, um futebol de sonhos, as duas principais equipes do país, mas ali é muita competição. Ele entendeu o que era possível para competir dentro daquele cenário, com grama sintética, com o adversário, com ele, com problemas na equipe dele também. E como é que ele ia montar esse time, ele conseguiu entender e sair com a vitória. Então, ponto para ele. Então, posso te mas falar eu quero uma um coisa? Espetáculo, eu quero um show. Peraí, o que dá para fazer diante do que tem? É isso aqui. Em cima da sua análise, muito boa como sempre, vou te falar o seguinte. Ele vai ter vezes, vai acontecer dele adotar a mesma estratégia em jogos parecidos ou em outros jogos e dar errado. E aí vão reclamar, alguns rubro-negros corneteiros vão falar, jogou, não sei o quê, bababá. Como deu certo? Mas estão todos felizes, comemorando. Legal, hein? Ganhamos do Palmeiras, não é assim? Mas assim. a música diz o que eu falei aqui? Vivendo e aprendendo. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Mas ele volta do intervalo já com a mudança do Michael no lugar do Cebolinha, né? Que não estava bem também. E o Michael, ele dá um pouco mais dessa presença do que o Cebolinha deu ontem. Eu acho que o Palmeiras, sem o Richard Rios, ele perde muito, porque ele entra com o Martínez e o Lucas Evangelista por dentro, que não são jogadores com essa característica do Rios, que vai se apresentar mais, que vai encontrar um passe, que vai quebrar linhas, que tem um chute muito bom de fora da área. E aí, ele sem o Rios, ele não entra com o Maurício e ele não entra com o Veiga. Eu acho que o Abel também, ele perdeu muito do que ele poderia ter desse setor de meio de campo. Por isso que o Everton apostava muito nessa bola longa para o Vitor Roque. Bola longa no Vitor Roque. Então, eu não gostei muito dessa movimentação que ficou o Palmeiras. Com o Mike dobrando pela direita. Por dentro, o Martínez e o Evangelista. E aí, o Piquerez, que ontem participou mais do jogo do que o lado direito... Eu acho que ele poderia ter entrado ou com o Veiga ou com o Maurício, já que ele não tinha o Rios. Natural, né, do Palmeiras, né? O Giai fica como um terceiro zagueiro e o Piquerez vira o ala pela esquerda. Eu acho que funciona, mas faltou essa associação por dentro. Faltou. Sem Rios, sem Maurício. Mas eu acho que muito também pelo bloqueio que o Flamengo propôs ali. O Flamengo não deu esse espaço. Espaço que o Palmeiras deu no lance do pênalti do Arrascaeta. É um lance que o Diniz assinaria. Por quê? O Flamengo tem uma troca de passe que vai até o Rossi apertado dá um passe para o Danilo, que já tinha entrado, quase na bandeirinha de escanteio, e ali começa a construção do jogo. O Flamengo consegue sair, o Danilo, a bola vai para o Ortiz conduz qualidade, né? E toca no Luiz Araújo. Quando o Luiz Araújo recebe essa bola no meio de campo, tem um buraco no Palmeiras. Peraí, posso estar enganado. O Luiz Araújo, quando recebe a bola, ele está marcado de perto pelo Gustavo Gomes, só que ele faz uma jogada individual e dá uma volta quando ele Gomes. Quando não é ele isso? recebe a bola, ele não está marcado pelo Gustavo Gomes, não. O Gustavo Gomes chega. O Gustavo Gomes percebe que ele está sozinho e sai para marcar. Aí ele contorna e acha o passe pro Arrascaeta. E aí, naquele momento, não tinha mais o Gustavo Gomes. No lance do pênalti. Aí o Murilo sai e tem um choque. Isso. Mas assim, é um momento em que... Ele induz esse espaço. O Flamengo, quando recua a bola no Rossi lá atrás e sai quase da bandeirinha de escanteio
ele abre esse espaço que depois é explorado pelo Luiz Araújo no passe para o Arrascaeta. Então, são questões. Ainda sobre a questão do vivendo e aprendendo a jogar, ontem, durante o jogo, o Felipe Luiz já não tinha o De La Cruz, então ele já entra com o Gerson de volante, com o Everton Araújo, que é reserva, e ele perde o Gerson e ele traz o lateral direito, Varela, para ser volante. Então, o Flamengo, no momento que ele ganha o jogo, ele tá com 2 volantes ali, um que é reserva e outro que é improvisado. Varela e o Everton Araújo. E o Danilo entra na lateral direita. E aí, quando ele coloca, ele já não tinha mais o Cebolinha, ele tira o Luiz Araújo, passa o Michael para a direita e bota aí a grande cartada. O Ayrton Lucas, não como lateral, mas como cara avançado pela esquerda, e do Ayrton vai sair o gol. Então ele aprendeu a jogar também lidando com as peças. Ele costurou muito bem. No que tem à disposição no elenco e soube adaptar as peças a posições diferentes, e isso acabou funcionando para dar a vitória ao Flamengo. E aprender a jogar, meu caro Eugênio, também tem a ver com respeitar a fase do jogador. A fase do Felipe Luiz jogador é muito boa. Ele já ganhou uma mão cheia quando não entra com o Pedro e o time anda. Ontem, Felipe Luiz treinador. O Felipe Luiz treinador. Ontem ele ganha de novo jogando de um jeito que não é o jogo dele. E o autor de Vivendo e Aprendendo a Jogar é, surpreendentemente, Guilherme Arantes. Guilherme Arantes. Nunca pensei. Eu pensei em Aldir Blanc, João Bosco, alguma coisa assim. Grande músico, compositor. E só para falar, Abel, a gente vai para os pênaltis. A importância mental, psicológica dessa vitória. O Palmeiras vinha voando, o Palmeiras fazendo 100% na Libertadores, podia abrir 7 pontos no Campeonato Brasileiro, jogava em casa contra um Flamengo que estava ali muito pressionado, cobrado, muita torcida reclamando e tal, sem mostrar o futebol que se espera. E o Flamengo vai ganhar do Palmeiras na casa do adversário. Essa vitória impede que o Palmeiras arranque, é uma pancada na autoestima do Palmeiras e, ao contrário, né? É um sopro por Flamengo de confiança, de autoestima para crescer às vésperas do Mundial de Clubes. Então, é um resultado que muda muito o andamento da temporada, porque deixa o Flamengo com muito mais força mental para o que vem por aí, enquanto para o Palmeiras é aquela pancada que deixa muitas dúvidas. Caramba, será que o caminho é esse? Será que não é? E só para terminar, no Allianz são 3 jogos, se não me engano, no Brasileiro. Empate com o Botafogo, derrota para o Bahia e derrota para o Flamengo. Alguma coisa acontece no Allianz. Aqui é Flamengo, o maior do Brasil. No Flamengo só permanece quem aguenta. É 8 ou 80, mais ou menos a torcida arrebenta. Aqui são só os melhores e selecionados. Esse é o Flamengo.